Primeiro, então, minha gratidão ao reverendo Edmar por ter me convidado. Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas para quem não sabe, eu e Edmar já fomos colegas trabalhando na mesma igreja. Eu já tinha o privilégio de trabalhar com ele. Então, quando ele me convida, o convite é diferente, né? O convite é do Edmar, não é de qualquer pessoa. É do Edmar, a quem eu quero muito bem. Claro, rever meus parentes e meus queridos aqui também sempre é muito bom. É uma alegria para mim estar aqui. Mas, ainda que essas coisas sejam boas, não tem coisa mais preciosa do que ser anunciador da palavra de Deus. Isso é sem valor. Sem valor. Onde quer que a gente esteja, isso é o que mais nos dá alegria, satisfação. Saber que Deus usa vasos singelos para carregar coisas preciosas. Isso é demais. Quando Ele coloca coisa valiosa em vasos porcarias como os nossos. Né? Sua igreja é uma evidência disso. A igreja é uma demonstração de que Ele pega a gente bem quebrada. Bem quebrada. E ainda assim, Ele fala através das nossas vidas, com todo o histórico e com todas as falhas que nós temos. Então, é precioso ser anunciador da palavra de Deus, e é isso que mais me alegra estar aqui. Então, eu quero explicar a vocês o que eu vou fazer, e depois a gente prossegue para a palestra / sermão. Então, deixa eu explicar. Reverendo Hernandes é um pregador de mão cheia. Eu não vou pregar com ele aqui hoje. Tá? Então, para quem esteve ontem, ele fez uma exposição. Eu combinei com o reverendo Edmar que eu faria uma coisa um pouco diferente. Primeiro, que eu vou falar mais do que ele, que eu vou falar 2 vezes, senão você vai me aguentar. Segundo, que nós vamos fazer aula / mensagem. Isto é, essa é uma ocasião em que o reverendo Edmar, o conselho, planejou fazer relembrar da Reforma Protestante, como em outras ocasiões durante o ano. Então eu quero fazer algumas inserções históricas junto com aplicações para a vida da nossa igreja hoje. E vamos ler o texto sagrado no meio da primeira parte, vamos trabalhar com esse texto. Então eu vou ter uma primeira parte que é histórica, ao mesmo tempo que bíblica, e depois a gente vai fazer uma pausa, vou devolver a palavra para o reverendo Edmar, e aí na segunda parte a gente vai fazer alguma aplicação teológica dentro daquilo que nós falamos. Então é parte A e parte B, mas não de tamanhos iguais. Eu falo da primeira vez bastante, se você está um pouco cansado, você aguenta só mais um pouquinho, da segunda parte eu prometo que vai ser mais curta, tá bom? Então nós vamos fazer assim. Então nós não vamos ler o texto sagrado agora no começo, mas nós vamos, no decorrer da primeira parte, trabalhar com o texto. Então na aula própria eu peço para você abrir o texto, e aí a gente lê trecho por trecho e vai trabalhando com ele. Então eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu quero que você pense um pouquinho nela. Por que a gente faria um evento para, vamos dizer assim, rememorar a Reforma Protestante? Por que rememorar 500 anos da Reforma Protestante? Você poderia dar várias razões, mas eu quero que você pense nelas, não precisa articular, pense. Por que rememorar a Reforma Protestante? Eu quero dizer, porque é a nossa história. Tudo bem, mas a gente não lembra tudo da nossa história, né? Porque são os atos de Deus no passado. Essa é uma boa resposta, né? A gente lembrar daquilo que Deus fez no passado. Eu faço essa pergunta e eu quero que você pondere sobre ela, porque tem gente que não gosta desse tipo de lembrança. Eu vou dar 2 exemplos de cristãos que, estou falando de cristãos, estou falando de gente descrente, que olharia e torceria o nariz em relação a uma celebração dessa natureza. Por quê? Porque supostamente haveria algum perigo ou algum problema em fazer isso. Eu vou chamar o primeiro grupo de evangélico pietista. Por pietista eu quero dizer assim, alguém que é muito voltado para a vida cristã e meio avesso a qualquer coisa que lembre teologia. Normalmente quem é pietista diz assim, o problema desse pessoal, desses presbiterianos, é que eles ficam muito focados na tradição, eles têm que estudar a Bíblia. Essa é uma alegação comum de pessoas que não gostam de ouvir citadas nomes de personagens históricos ou algum teólogo, alguma coisa do tipo. O problema que eu vou apontar para esse tipo de reação de quem é pietista e diz, não, eu estudo a Bíblia, nada de estudar personagens da história ou teologia, não estudo, mas é a Bíblia, parece muito crente, não é? Mas o pietista tem uma visão de que ele sozinho com a Bíblia consegue chegar ao pleno entendimento dela. E o que eu vou tentar argumentar aqui, no decorrer da nossa fala hoje à noite, é que é necessário nós voltarmos à boa tradição, ela é imprescindível para que a gente entenda não só o que é se apegar somente à Escritura, aquele lema famoso, sola Escritura, mas a gente aprender a entender toda a Escritura.
Porque esse é um desafio. Frequentemente, quando nós estamos sozinhos com a Bíblia, nós vamos com os nossos óculos para ela. E a gente entende só aquilo que os nossos óculos nos permitem ler. É necessário que nós aprendamos com outros do passado e do presente, para que a gente enxergue mais a Escritura do que o que a gente consegue enxergar sozinho. Prova disso é que nem sempre você vem com as ideias mirabolantes que os pastores da igreja pregaram quando você está fazendo devocional em casa. Você lê a Bíblia e depois vem que o pastor prega no mesmo texto que você leu na semana e fala assim: nossa, como eu enxerguei isso? Isso é prova de que nós não conseguimos extrair sozinhos da Escritura tudo aquilo que ela tem a nos trazer. Portanto, é necessário que a gente aprenda com gente do passado e do presente acerca daquilo que Deus tem a nos falar. Então, essa ideia de ir para a Bíblia sozinho não é uma boa resposta. Mas tem gente que tem um outro tipo de aversão a qualquer celebração dessa daqui. Seria uma aversão do tipo assim, falar muito de reforma, é um negócio meio atrasado. Tem que olhar para frente, minha gente. Tem que pensar assim: nós estamos no mundo do smartphone, da velocidade, da informação. Não podemos ser atrasados. É o pessoal que eu chamo de progressista, aquele pessoal para frente, aquele pessoal assim que acha que é contemporâneo, com isso. E normalmente quem pensa assim acha que é um retrocesso para o mundo de hoje você fica falando de história e de celebrar gente do passado. Pois bem, o que eu quero defender também nessa noite é que voltar ao plano original nunca é retrocesso, sempre é redenção. Deixa eu dar um exemplo. Todas as vezes que a gente reforma um edifício ao seu projeto inicial, o que a gente está fazendo? A gente está livrando esse edifício da deterioração desse mundo. Todas as vezes que a gente reforma um edifício, a gente está trazendo, na verdade, redenção a ele, não é atraso. Todo mundo vê a reforma como um avanço. Ficou bonito, hein, Dante? Ficou bonito. Mas o que você está fazendo? Você está reparando de uma deterioração que aconteceu com aquele imóvel. Então, voltar às origens, ou voltar ao projeto inicial, nunca é retrocesso. Pelo contrário, é avanço. Então, eu quero defender que conhecer as nossas raízes é um retorno que tem como propósito avançar. Todas as vezes que a igreja caminha para o seu alvo, o que ela faz? Ela resgata a verdade, ela resgata a pureza, ela resgata a autoridade bíblica, assim por diante. Então, resgate não é retrocesso, é avanço. Voltar às origens, e boas origens, não é atraso, é progresso, é caminho. Por isso, contra esses que são progressistas, eu vou defender que é necessário a gente voltar ao plano original. Tendo dito isso, quero dizer que reforma, e você ouviu bastante de reforma esse ano, você vai ouvir mais um pouquinho hoje à noite, porque daqui a pouco não é mais 500 anos de reforma, aí perdeu a graça. E não é sempre que a gente pega 500 anos de alguma coisa. Por isso que tem sido celebrado tanto nesse ano. Bem, reforma é um movimento que tem muitas implicações morais, sociais. A verdade é que a reforma trouxe impacto tremendo sobre a sociedade ocidental. E a gente poderia falar aqui sobre vários aspectos da sociedade ocidental que tem como origem princípios tirados da reforma. Outra coisa também, tiveram mudanças de cunho moral, isto é, de corrigir certas áreas da vida cristã que estavam deficitárias. Mas eu não quero falar de nenhuma das duas nessa noite. E eu vou explicar por quê. Porque eu creio que reforma é essencialmente uma nova visão de quem é Deus. Sabe por quê? Na época da reforma protestante, houve também uma reforma católica. Os historiadores chamam de reforma católica. Alguns a chamam de contra-reforma, isto é, uma reação aos protestantes, uma contra-reforma. A reforma católica, ou contra-reforma, ela também foi uma limpeza na casa. Isto é, ela também fez uma correção de certos problemas morais. A questão é que todas as vezes que você faz essas mudanças sem uma nova visão de Deus, você promove moralismo. Você promove legalismo. Você diz, a gente limpa as coisas em casa sem necessariamente ser impactado por uma visão de Deus. Deixa eu explicar o que é isso. Quando Isaías entra no alto e sublime, ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, aquilo leva ele a contemplar a sua sujeira. Ele falou, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isso está no capítulo 6 de Isaías. O que é que fez ele se sentir daquele jeito? Contemplar o Senhor. Mesma coisa com Pedro. Pedro estava pescando, nada, pesca nada. Jesus fala assim, joga de novo. Tá bom, Senhor. Joga, peixe que não acaba mais. Aí qual é a reação dele? Não é de festa.
Ele fala assim: retira-te de mim, porque sou pecador. O que ele acabou de contemplar? Um Salvador que ele não conhecia. Quando os discípulos estão com medo no barco, porque o barco vai virar, o barco vai afundar, não vou morrer, não quero tempestade. Jesus acorda, como é que você pode estar dormindo? Aí Jesus fala assim: shh, e o mar para. Aí a passagem termina com: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que está acontecendo nessas passagens? Eles estão conhecendo o Senhor. Eles estão se deparando com a nova visão de quem é Deus. E é isso que transforma a gente. Qualquer mudança que esteja destituída de uma nova perspectiva de Deus é legalismo. É a gente dizer: não, eu vou me arrumar, está bonitinho, perfume tudo. Todo mundo vai olhar na igreja e vai dizer: ó, a igreja não faz tipo. Mas qualquer limpeza externa que não seja resultado de uma nova visão de Deus é legalismo. Ela é baseada no esforço nosso. E a reforma não foi uma proposta de mudança moral sem ter enxergado o Senhor. É o contrário. A história de homens como Martinho Lutero, como Guilherme Farel, João Calvino, Felipe Melanchthon e tantos outros, foram de homens que contemplaram a grandeza do Senhor. Isso mexeu com eles. Isso lhes impactou. Então, por que eu digo isso? É importante que a gente entenda que a reforma é prioritariamente um movimento, um movimento teológico. Com isso eu quero dizer o seguinte: todas as vezes que os nossos filhos, adolescentes ou pré-adolescentes, ouvem na escola alguma coisa sobre reforma, isso é conectado com história, com sociologia, com qualquer área, com política, e aí tem todas as explicações sobre a burguesia e não sei o que mais, que o cara fez isso, fez aquilo. Todas essas explicações perdem de vista a glória de ter contemplado o Senhor, a beleza de ter enxergado o Senhor de uma nova perspectiva. Por isso que a gente precisa resgatar a ideia de que a reforma foi um movimento eminentemente teológico, de enxergar o Senhor. Isso é importante por quê? Porque todas as vezes que em tempos recentes alguém fala da relevância da igreja na sociedade, movido por um tipo de ativismo missiológico, normalmente isso redunda em moralismo. Você viu o que a nossa igreja fez? Quanto cresceu? Nós temos, sabe quantos? X membros chegando. Mas por quê? Porque o pessoal que trabalha, pastor, essa preguiça aí da sua igreja, não. Quer dizer, é muito mais movido por esforço próprio, por impulso que vem do seu íntimo. E o problema disso é que isso esgota. Você não consegue sempre movimentar-se por isso. Isso é decepcionante. A reforma foi totalmente contra a ideia de qualquer mérito da igreja. Pelo contrário, tem uma frase famosa de Martinho Lutero: no final da sua vida, quando ele já é um homem renomado, ele já é reconhecido como alguém que fez muito, ele diz: não fiz nada, gente. Vocês não entenderam, eu não fiz nada, nem eu, nem o Melanchthon, nem o Bugenhagen, que eram colegas. Ninguém fez nada. Foi tudo a palavra. Essa é uma frase famosa dele, registrada pelos seus amigos. Nós não fizemos nada, foi a palavra. Ele tem um senso de que a palavra de Deus tem poder para transformar pessoas. E não foi a grande inteligência dele, a grande teologia dele, a grande ferocidade dele que fez com que a reforma fosse o que fosse. Foi Deus ter deixado a palavra solta. Por isso que a Charles Spurgeon gostava de usar a ilustração de que você não defende a palavra. A palavra é como um leão. Você não defende o leão, você solta o leão, ele se vira. Ele tinha essa noção de que a palavra tem poder como um animal feroz tem. Você não defende essas coisas. Solta ela, deixa ela fazer o trabalho dela. Ela dá conta do recado. Ela se apresenta de forma portentosa, impressionante, avassaladora, quando Deus, o Espírito de Deus, a utiliza. Por isso que eu quero que a gente pense em reforma hoje à noite, a partir desse aspecto teológico. A coisa que eu vou trabalhar na segunda parte é revisar uma coisa que você já ouviu, mas eu espero fazê-lo de forma complementar àquilo que você já ouviu. Eu quero falar dos chamados 5 solas da reforma, mas eu quero explicar algumas coisas deles que às vezes as pessoas não sabem. Primeira coisa, 5 solas não é uns lemas que foram levantados por Lutero, Calvino ou alguém da época. Na verdade, elas são uma organização teológica recente do século XX. Até o início do século XX, ninguém falava de 5 solas. Se você lê historiadores do início do século XX, falando da reforma, tinha gente que mencionava 3. Por quê? Porque na época da reforma, a gente tem registro de pelo menos Felipe Melanchthon falar de sola gratia, somente a graça, e sola fide, somente a fé. Esses dois já tinha na época. Então, alguns falaram depois de sola escritura e ficou.
Então, 3 solas. No início do século XX, você tem historiadores ainda falando de 3 solas. Se alguém ouvir isso, como assim 3 solas? O cara perdeu escola. Não eram 5? Mas porque alguém organizou isso recentemente. Alguém formulou isso recentemente. O fato de ser formulado recentemente não é demérito. É apenas para a gente entender que eles não foram cunhados por alguém. Eles são resumos de quem olha de longe sobre as grandes ênfases da reforma. Então eles são úteis para nortear a gente naquilo que a reforma fez. Não é que alguém teve a ideia de criar 5 lemas, 5 slogans para poder fazer uma reforma religiosa. Não, eles são uma descrição recente de ênfases daquele tempo. Então eu quero mostrar como essas ênfases daquele tempo são necessárias ainda hoje, como elas podem ser úteis na vida da igreja hoje. Mas, para eu falar dos solas, eu quero então preparar para isso. E eu quero nessa primeira parte propor o seguinte: são 5 slogans, tá? Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, eu sei que o reverendo Hernandes falou disso ontem, somente a graça e somente a Deus glória, ou Deus somente seja glorificado, essa é a ideia. Esses 5 lemas, que são cunhados pela palavra sola, somente em latim, eu quero propor que tem um elemento organizador deles. Eu quero propor a gente pensar neles como sendo uma reconceituação da autoridade da igreja. Eu quero mostrar como 2 personagens principais, que a gente sempre cita, toda vez que alguém pergunta assim, reforma protestante, você lembra de quem? Lógico, vai ver na sua mente os 2 nomes mais citados, Martinho Lutero e João Calvino. Eu quero mostrar como eles escreveram sobre a igreja de uma forma a reformular o que eles entendiam de igreja. E quando a nossa perspectiva de igreja muda, obviamente outras áreas da nossa vida também são afetadas por isso. Então eu quero trabalhar essa ideia de como, quando a reforma eclodiu, houve um rompimento com certas autoridades conflitantes. Por exemplo, a ideia de ter uma tradição oral que pesava tanto quanto a Bíblia. Isso foi um rompimento. Mas houve também um resgate de outra autoridade, as Escrituras como sendo a autoridade infalível. Houve também uma continuidade com autoridades menores. Os reformadores viviam citando os pais da igreja, isto é, os teólogos do começo da igreja cristã, para mostrar que eles não eram doidos, estavam inventando uma religião. Pelo contrário, eles estavam ensinando coisas que homens do passado também criam. Então, quando a gente pensa em autoridade, tem relação com várias coisas. Como é que eles lidavam com a igreja como instituição, como é que eles lidavam com a Bíblia, como é que eles lidavam com teólogos do passado. Então eu quero propor essa ideia de autoridade como um elemento aglutinador. Então a gente vai ter 3 partes para aquilo que eu vou falar hoje. As primeiras 2 vêm nessa primeira parte. Isto é, primeiro eu quero mostrar Lutero e Calvino sobre a autoridade da igreja. Vai ser o meu momento de história. Se você não gosta de história, se segura só um pouquinho. Cochila nessa hora, mas depois acorda, por favor. Porque aí vem a parte que você está mais acostumado assim. E aí a gente vai olhar para um texto sagrado, um texto bíblico, que vai nos mostrar como esse tipo de reforma aconteceu em tempos passados no povo de Deus e de que os princípios não são muito distintos. O que a reforma protestante fez não foi inventar algo extraordinário, nunca antes conhecido na história desse mundo. Não, eles fizeram aquilo que outros homens do passado registraram nas Escrituras fizeram. Tá? Então a gente vai olhar para o texto sagrado, essa vai ser a segunda parte dessa primeira palestra. E aí a terceira e última parte, que a gente vai fazer depois do intervalo, eu quero então olhar para o impacto dessa mudança de conceito de igreja nos lemas da reforma. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos começar então com Lutero e Calvino sobre a autoridade da igreja. Então um momento aqui de história para a gente entender certos princípios. Aí depois a gente vai olhar para o texto sagrado. Deixa eu explicar. Lutero e Calvino, os 2, mais ou menos na mesma época, publicaram textos que falavam sobre o que eles pensavam da autoridade da igreja. Martinho Lutero escreveu um livro chamado Sobre os Concílios e a Igreja. E Calvino tem uma resposta a um cardeal da igreja romana chamado Jacobo Sadoleto. Então essa resposta a Sadoleto tem muitos conceitos de Calvino sobre o que ele entendia de igreja. Eu quero usar esses 2 textos como exemplo do que a reforma protestante estava fazendo em termos de reconceituar. Como é que ela via a igreja? Como é que ela olhava a igreja? E aqui não é reconceituar no sentido de criar um novo sentido, mas como é que ela voltou a pensar biblicamente sobre igreja. Tá? Deixa eu explicar o contexto de Roma. Quando Lutero escreveu o texto dele,
um dos que a gente vai trabalhar aqui, havia um papa chamado Paulo III que queria convocar um concílio na Itália para condenar os ensinos luteranos, de Lutero e dos seus seguidores. Então Lutero aproveita a oportunidade, ele já é um reformador conhecido, já tem toda muita gente, então ele aproveita a oportunidade para escrever alguma coisa que examinaria como os concílios funcionaram no passado. Ele vai começar a questionar, dizendo assim, será que eles eram um instrumento viável para uma nova reforma da igreja? Ele vai levantar essa pergunta e vai trazer uma resposta. Isto é, será que é uma maneira boa de conduzir a igreja, convocar esses concílios, como o Papa quer fazê-lo? Então, o livro dele tem esse contexto. Calvino é diferente. Calvino tem uma situação curiosa. Ele teve uma primeira passada pela cidade de Genebra, onde ele viveu boa parte da sua vida, só que a primeira passagem por lá não foi boa. Não foi boa. Não demorou muito tempo para ele e o seu colega mais velho, que o havia constrangido a ficar, serem chutados da cidade. Nessa época, o cardeal pensou assim, vou ganhar esse moço inteligente para mim. Ele escreve uma carta convocando Calvino a voltar à Santa Mãe Roma, isto é, à Igreja Mãe. Então é uma carta convidando-o a retornar à fé católica romana. Nessa época, Calvino havia sido muito machucado por Genebra, porque ele foi expulso de lá. Curiosamente, quando a cidade sabe dessa carta, ela pede para Calvino responder. E Calvino está mordido, ele é homem, pecador como nós. E ele não está muito disposto a fazê-lo. Mas depois que um amigo dele, chamado Simon Sulzer, o encoraja a escrever, ele fala, tá bom, responda. E foi uma das obras pequenas, mas mais espetaculares de João Calvino, em que ele mostra como é que ele entende a igreja. Então, com a insistência do seu amigo, ele produz uma resposta. E aí, essa resposta acaba mostrando muita coisa sobre as autoridades da igreja de Roma. Então, alguns pontos-chave dessas duas obras. Primeiro, o que eles pensavam acerca dos concílios, as reuniões dos homens líderes para resolver a teologia ou a prática da igreja? Lutero resolve usar exemplos da história em que os concílios e os doutores se contradisseram. Ele quis mostrar assim, o Papa quer levantar aqui um concílio para me condenar, mas a verdade é que tem concílios que se contradizem. Quer ver? Aí esses exemplos. O concílio tal disse isso, o concílio tal disse aquilo. E aí, qual está certo? Esse concílio ou esse concílio? Para mostrar que haviam contradições internas na história da igreja. Ele também mostra como alguns decretos conciliares não eram mais seguidos. Ele falava assim, concílio tal determinou tal coisa. Alguém obedece hoje? Não. Não, a gente está fazendo chacota com esse concílio. Ele não é uma autoridade na igreja? Ninguém obedece mais isso. Então ele levanta isso para mostrar que concílios, não é que eles não têm valor, mas eles têm autoridade inferior, subordinada. Enquanto o Papa queria digamos assim, um peso maior para que vários homens resolvessem condenar os ensinos luteranos, Lutero vai mostrar que a autoridade deles não é uma autoridade inquestionável. Calvino pensa de forma semelhante. Por exemplo, o cardeal que escreve para ele acha que ele está inventando uma coisa nova. Ele diz assim, só que o senhor não conhece, não significa que é nova. Ela pode ser nova com o senhor, mas não significa que ela é nova. Tem outros nomes do passado que não é? Então ele vai expor diante de um homem muito mais experiente que ele, com um conhecimento bem razoável da história da igreja. Além do que ele disse, se a gente vai falar de nova, então a igreja medieval introduziu várias coisas que a igreja antiga não reconhecia, como a ideia de que no momento da Eucaristia o pão se transforma em corpo de Cristo, chamada doutrina da transubstanciação. Há uma transformação de pão para corpo de verdade. Essa é uma doutrina católica que foi fincada na Idade Média. Calvino vai dizer, os pais da igreja não reconheciam isso. O senhor está falando de novidade que eu estou ensinando, mas que dizer dessa doutrina? Ele menciona outras. Ele fala assim, o fato das pessoas confessarem e serem absolvidos dos seus pecados de forma privada, só o padre e o pecador. Isso não é uma prática reconhecida nos tempos da igreja primitiva. Ele cita o fato de ter purgatório ou a intercessão dos santos. Ele diz, também não são doutrinas reconhecidas. Então, se a gente for falar de novidade, a igreja romana tem muitas novidades. Isso é para mostrar que, não é que concílios, repetindo, não é que concílios sejam inúteis, mas para mostrar que eles não têm autoridade inquestionável. E o que dizer dos oficiais? Olha que interessante, aqueles que são líderes, aqueles que são colocados em posição de liderança, que tipo de autoridade eles têm? Então Lutero vai dizer que a decisão de um concílio não é válida porque ela é feita por certas pessoas, tipo assim, são os bispos que decidiram. Ele diz, olha,
Pouco importa. A autoridade só vem se ela tem harmonia com a palavra de Deus. Então Lutero já está desenvolvendo essa ideia que hoje nós estamos mais habituados a trabalhar. Mas veja, mesmo 500 anos depois, a gente ainda respeita a autoridade. Se alguém diz assim, pastor fulano de tal falou, você diz assim, se ele falou, está falado. A gente tem esse espírito. De que assim, tem certas pessoas que têm mais peso. Se ele falou, então, cara, quem sou eu para dizer diferente? A gente ainda nutre isso. Essa ideia de que tem certas pessoas que têm mais autoridade. Mas Lutero vai dizer, olha, a autoridade tende a salvar se tiver harmonia com as escrituras. E ele diz, a autoridade de concílio não difere muito de um pastor que seja apto no estudo da palavra. Ambos são servos da palavra. Se um pastor expõe meias escrituras do púlpito, o Lutero estava dizendo, ele tem autoridade semelhante de um concílio. Por quê? O que os dois estão fazendo? Tentando entender as escrituras. É assim que ele estava desconstruindo o argumento de autoridade de oficiais. Calvino vai trabalhar de uma outra maneira. Calvino vai dizer assim, eu sou pastor e doutor, eu tenho esse ofício, e então eu não posso ser questionado na minha tentativa de reformular a igreja em conformidade com as escrituras. Ele não está querendo dizer assim, eu posso fazer o que quiser, não é isso. Inclusive a reforma foi muito zelosa com respeito a isso. Deixa eu ensinar um slogan para você compreender. A reforma foi completamente a favor de livre exame, isto é, estudar as escrituras livremente, sem ter que passar pela igreja dizendo para você o que você tem que ter. Ela é totalmente a favor de livre exame, mas ela é totalmente contra a ideia de livre interpretação. O livre exame é diferente de livre interpretação. Eu não leio o que eu quero, eu não interpreto do meu jeito. Ninguém é autorizado a fazer isso, de acordo com os olhos da reforma. Então Calvino não estava apelando para a ideia de que eu entendo a Bíblia assim, é assim que Deus fala comigo, estou pouco me importando o que você pensa. Não, eles nunca pensariam assim, nunca argumentariam dessa forma, porque eles sabem que tem que haver uma chancela pública. Isto é, alguém tem que dizer, é isso mesmo, está em continuidade com a verdade de Deus. Mas olha que interessante, olha como é que Calvino vai falar sobre o fato dele estar ensinando alguma coisa que tem chancela pública. Os católicos romanos frequentemente diziam assim, vocês reformadores, vocês não têm a igreja por detrás de vocês. O que eles queriam dizer é, nós temos muitos seguidores, e vocês que estão inventando uma coisa nova aí, tem poucos seguidores, vocês não têm como dizer que a igreja de vocês é a igreja universal, ou a igreja apostólica. Entenda que o universal não tem nada a ver com a de Macedo, estamos falando aqui da igreja que é reunida em todo lugar do mundo. Lembra? Fazia parte dos credos. Cremos em uma igreja santa, católica, apostólica. Católica significa universal, né? Espalhada em todo mundo. Então, todo mundo queria que a igreja era assim, mas vocês não têm a igreja espalhada por todo mundo. A resposta de Calvino e outros é que o que faz de uma igreja apostólica não é a sucessão de bispos, e sim a continuidade com a verdade ensinada pelos apóstolos. Então, a reforma nos ensinou de que existe uma catolicidade que é histórica, não só geográfica. Por que eu e você fazemos parte da Igreja Universal? Porque a gente está junto no pacote com gente do século XIX, do XVIII, do XVII, do XVI, do XV, do XIV, e assim por diante. Nossa igreja não é universal só geograficamente, ela também é através das eras. E eles mostraram que apostolicidade significa estar na continuidade do ensino dos apóstolos, antes do que na sucessão dos bispos, né? Porque a grande defesa católica era de que, né, os bispos representavam a conexão direta, o passar do bastão, desde Pedro até os dias daquela época. Então, essa é uma maneira de questionar a autoridade conforme defendida por Roma. Terceira e última coisa, como é que eles pensavam em termos dessa autoridade toda? Era uma autoridade que era subordinada às escrituras. Então significa que, sejam concílios ou oficiais, eles sempre estavam debaixo da autoridade máxima que eram as escrituras. Então, se as pessoas acusavam Lutero, por exemplo, de aparentemente criar uma igreja que era platônica, por isso que ele diz assim, uma igreja meio invisível, já que ele estava indo contra a instituição que todo mundo via, falando dos males da instituição, então Lutero criou uma igreja invisível. Não quer dizer de maneira nenhuma. Onde é que está a igreja? Onde a palavra é pregada, onde o pão é comido, onde o vinho é tomado, onde a comunhão dos santos, onde os santos estão reunidos na assembleia de perdoados.
Isto é, onde existe exercício da disciplina, onde se ora, onde oficiais são ordenados. Ele quis mostrar sinais visíveis da igreja. A igreja está ali. Por isso os reformadores passaram a falar das marcas da verdadeira igreja. Como é que a gente enxerga que tem igreja? A gente tem que ver que tem que ter aspecto visível. Igreja não pode ser agente secreto. Você tem que enxergar a visibilidade da igreja. E você enxerga como? Quando você ouve a palavra pregada, quando você participa dos sacramentos, quando você vê gente sendo discipulada, quando existe perdão de pecados, quando há exercício da disciplina. São evidências. Os reformadores focaram em 3 marcas, mas elas têm muitas implicações. Eles falaram da palavra pregada, dos sacramentos administrados e da disciplina exercida. Mas ela tem várias implicações. Calvino falava então da comunhão dos fiéis. Ele amava essa expressão para falar do que é a igreja. Então, tudo isso para dizer, e eu vou fechar a parte histórica agora. Tudo isso para dizer que Calvino e Lutero, quando eles estão olhando para as Escrituras, eles estão vendo a igreja de forma distinta. Eles não estão inventando uma igreja, eles estão tentando resgatar o que a igreja era para ser. Uma igreja que havia sido descaracterizada por tanta hierarquia, tantas autoridades. Ele começou a perceber que ele, e Lutero, um homem singelo assim, em termos de influência, ele não era nenhum supra-sumo, ele era um professor universitário, mas isso não significava muita coisa, né? Conseguir Deus usar de tal forma que impactou a Alemanha. Por exemplo, as famosas 95 teses que vocês já ouviram tanto, ele não fez nada com elas que fosse significativo. Ele as postou na porta do castelo, assim diz a Melanchthon, e ele mandou para o seu um dos seus governantes, Alberto de Mainz, uma cópia. Mas ele não a divulgou. Mas alguém fez o quê? Pegou as teses dele de latim, traduziu para o alemão, espalhou para todo mundo. Dali a poucas semanas, todo mundo estava falando. Em tempos em que isso aqui não tinha disponível, todo mundo sabia das notícias rapidinho, foi espetacular a divulgação desses escritos, a ponto de fervilhar e gerar conversa. Lutero não tinha essa intenção, nem imaginava que teria essa repercussão. Mas isso mostra como Deus está usando a igreja de maneira distinta, não as autoridades, não aqueles homens com todo o poder nas mãos. Pelo contrário, fazendo muito com gente pequena. Com gente pequena. Com Lutero, com Calvino. É verdade que foram grandes homens em termos de compreensão bíblica, mas pequenos em termos de estrutura, em termos de influência, em termos de impacto. Nós não desenharíamos a história assim. Pelo contrário, a gente pensa diferente, a gente pensa bem catolicamente. Eu estou falando com vou explicar. Quando a gente pensa assim em impacto, você fala assim, já pensou se o ator fulano de tal se convertesse? Nossa, ia ser fantástico, né? A gente pensa assim. A gente pensa em termos de influência. Ninguém fala assim, se o Zezinho viesse para a igreja, ia ser uma bênção. Zezinho, quem é o Zezinho? Isso não é nada. Vai ser maravilha. A gente vai falar assim, que bênção, receber o Zezinho na frente, foi batizado. É uma alegria, mas assim, o que o Zezinho vai fazer? Que? Nada. A gente pensa assim. A gente pensa assim, agora, se o fulano de tal viesse para Jesus, você já pensou fazer um evento com aquela lá na frente e falar? Já pensou? Os jovens vão ver. Como assim? Lei cristã? Nossa, ia lotar de jovem na nossa igreja. A gente pensa assim. As nossas categorias ainda são assim. A gente não imaginaria que Deus usaria o Zezinho. Então, há um novo conceito de igreja brotando. Por que Calvino amava a ideia de chamar a igreja de comunhão dos santos? Não é uma formulação dele, ela é antiga, ela vem dos credos antigos. Mas por que ele gostava de comunhão com os santos? De comunhão dos santos? Porque igualava as pessoas. Igualava as pessoas. Fazia com que todos fossem chamados de santos e não hierarquicamente. Quebrava com a ideia de casta, de faixas. A gente pensa muito assim no nosso país ainda. A gente fala em termos de faixas socioeconômicas. São B, C ou D, como é que é? É que a gente tem que se preocupar, porque se é classe D, já é diferente o trabalho. A gente pensa assim. A gente ainda pensa em termos de faixas. É difícil nós pensarmos em categorias que unem mais as pessoas. Infelizmente a gente ainda é impactado por isso. Eu quero mostrar como reforma tem a ver com uma nova compreensão, talvez uma reconceituação de igreja à luz das Escrituras. Não é inventar um novo entendimento das Escrituras, um novo entendimento de igreja, mas é compreendê-la conforme parâmetros bíblicos. Tá?
Então eu quero dar um exemplo bíblico agora, para a gente ver como é que isso aconteceu no passado. Eu peço para você abrir a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 22. Segundo Reis 22 tem a história, ou parte da história, do rei Josias. Josias foi um dos reis que fez o que era reto perante o Senhor, e isso foi, de certa forma, extraordinário. Eu digo por que extraordinário. Daqui a pouco a gente vai ler trechos desse capítulo. Mas eu quero mostrar, primeiro, explicar para você o contexto. O contexto de Josias é espiritualmente doentio. O capítulo 21 narra a história de 2 reis. Um deles ficou famoso pela sua maldade e pela extensão do seu reino. Era o vô de Josias, chamado Manassés. Manassés tem uma fama tão ruim que tem texto da Escritura que fala que o cativeiro da Babilônia veio sobre Judá por causa de Manassés, por causa dos seus pecados. Imagina você ter uma fama dessa, né, ao longo da história. Foi por causa dos pecados desse cara que veio o cativeiro. Então Manassés foi um homem que reinou durante muito tempo, 55 anos, e quase todos eles fazendo o que era mal perante o Senhor. O livro de Crônicas registra um arrependimento no final, mas sem condições de fazer uma mudança no reino. Então Manassés foi um homem que estabeleceu um exemplo péssimo. Depois que ele morreu, e vem o seu descendente, Amon, reina por pouco tempo, 2 anos apenas, mas também fez o que era mal perante o Senhor. Aí vem Josias, ele é um moleque, ele começa a reinar com 8 anos. Ninguém reina com 8 anos, ele senta no trono, mas ele brinca ainda. Por isso que com Josias as coisas aconteceram um pouquinho mais devagar. Se você olhar para o capítulo 22, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos. Mas se você pular para o versículo 3, fala assim: no 18º ano do seu reinado, é aí que a história começa. Aqui ele já é adulto. Aqui as coisas já têm um efeito maior. Não tem 8 anos, você só brinca no trono, não é? Mas demorou um tempinho para que ele fosse impactado provavelmente por profetas contemporâneos. Talvez Sofonias tenha sido um instrumento de Deus para impactar a vida de Josias, e ele resolveu fazer certas mudanças, certas limpezas. Mas o que eu quero destacar em primeiro lugar da história dele é que ele é alguém que não precisa seguir a tradição má. Ele segue a boa tradição. Eu quero fazer uma distinção entre má tradição e boa tradição. Por quê? Quando o livro dos Reis quer falar de alguém, ele sempre usa a boa tradição para dizer assim, ó, versículo 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. A ideia é dizer assim: ele seguiu a boa tradição da Davi. Ele não fez o que era mal segundo Jeroboão, por exemplo, uma referência de rei mau do passado. Então, o livro de Reis sempre vai usar maus exemplos, bons exemplos, para fazer uma distinção entre boa tradição e má tradição. E o que isso tem a ver com a reforma protestante? Porque também isso aconteceu naqueles dias. Quando a gente fala aqui, eu falo da ideia de um novo entendimento da autoridade da igreja, não é que a reforma rompeu com todo tipo de tradição. Ela rompeu com a tradição que se equiparava às Escrituras como uma espécie de fonte complementar da verdade de Deus. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente tivesse discutido um assunto aqui sobre crente pode fazer tal coisa, e alguém dissesse assim: a Bíblia não fala nada. Então o que a igreja diz? O que a igreja diz, então isso vira lei. A tradição era uma maneira de complementar onde as Escrituras estavam silentes. Então a tradição virou uma fonte segunda de autoridade. Em alguns momentos até se sobrepunha as Escrituras, porque dizia a verdadeira interpretação da Bíblia. Então, contra essa tradição, os reformadores foram violentos, foram virulentamente contra, sem dúvida. Mas a verdade é que eles também gostavam da boa tradição. Eles gostavam de citar os antigos pais para dizer que eles ensinavam em conformidade com os homens do passado. Eles desenvolveram tradição quando eles escreveram catecismos, confissões de fé. Eles estão criando tradição ali. Eles estão formulando coisas que vão ficar para os seus descendentes, como de fato a gente beneficia disso até hoje. Então a verdade é que quando a gente fala de tradição, nós temos que distinguir entre aquilo que é saudável e aquilo que é antigo.
Aquilo que é antigo gera saudosismo. A gente fala assim, é tão bom, não vamos romper não. Mas é necessário romper, muitas vezes, com aquilo que é antigo, porque aquilo que é antigo não é saudável. Mas também não é aquilo que é antigo que é ruim. Então a gente não joga fora tudo que é antigo e só coisa nova. Então tem que haver uma sabedoria por parte da igreja quando ela resgata coisas que são boas e ela joga fora coisas que são antigas, mas que têm feito mal à vida da igreja, ou que não são produtivas para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E essa distinção é parte da reforma. A reforma faz isso. A reforma joga fora o que é antigo e não é benéfico, e preserva o que é antigo e promove o bem da igreja. E num certo sentido, eu diria que a igreja de hoje, ela experimenta um medievalismo espiritual. Eu quero dar exemplos da igreja evangélica, você vai entender. Nós vivemos num tempo em que as pessoas creem na força ou na bênção que elas obtêm de objetos espirituais. Né? Você tem um objeto ungido, aquele objeto cheio de poder, não é muito diferente das crendices dos medievais. Eles também iam atrás de um pedacinho da cruz, ou de um pedacinho do manto de Jesus. É a mesma coisa, não muda. Antes era católica romana, agora é evangélica, mas a crença é igual, escrita, idêntica. É um medievalismo de crendices antes do que genuína fé. Um outro exemplo, muito triste, mas verdadeiro dos nossos dias, é como muita gente tem constatado que crente, até crente, é analfabeto, biblicamente falando. Ele não conhece Bíblia. Ele não conhece Bíblia. Ele é biblicamente iletrado. Ele sabe ler, ele só não conhece a Bíblia. Isso é sinal de que nós voltamos a um tempo medieval de não ter acesso. Mas agora a questão não é proibição. Agora são as distrações do nosso mundo que nos levam para longe do texto sagrado. Mas a gente tem voltado a algumas desses problemas. Então, a reforma tem a ver com conhecer melhor as Escrituras para voltar à boa tradição. E de certa forma é isso que aconteceu nos dias de Josias. Então vamos começar lendo o texto a partir do versículo 8. Olha só. Antes do verso 8, que a gente não vai ler, fala que que Josias resolve limpar a casa do Senhor, fazer uma limpeza. E aí o que acontece? Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. A primeira coisa espetacular dessa história é que a gente lê hoje, com acesso a esse livro, a gente pode comprar quantas cópias a gente gostar, de couro, de zíper. No celular você abaixa várias versões. Né? Hoje em dia a gente tem assim o acesso ao texto de uma forma impressionante. Então para nós é muito estranho pensar que o rei e os seus comandados acharam o livro. E adivinha onde? Na casa do Senhor. Você está de brincadeira. Parece assim que ele está fazendo piada com a gente. Onde é que você acha que tinha que estar? Né? Mas a verdade é que esse texto mostra para a gente quão distante estava Judá da verdade de Deus. Não é que não houvesse profetas nos dias de Josias. A gente tem registro de profetas que são contemporâneos a ele. Homens de Deus que conheciam a palavra, que falavam segundo a lei de Deus. Mas provavelmente muita gente não tinha acesso a isso. A idolatria dos reis anteriores tinha sido tamanha que o livro da lei ficou praticamente escondido no lugar mais sagrado. É uma piadinha que o pastor ama contar. Diz assim, que foi visitar uma senhora e disse assim: você não tem lido a Bíblia, minha irmã? Não, pastor, é porque eu perdi meus óculos. Mas tarde eu descobri que os óculos ficaram dentro da Bíblia. Ele não acha mesmo. Nunca pega a Bíblia, né? Lê a Bíblia e não acha os óculos. Essa piadinha é contada apenas para dizer assim: é desculpa, mas mostra quão distante a gente pode estar de alguma coisa. Então, a história de Josias é impressionante, porque não foi por iniciativa de Josias, do tipo assim, vamos voltar às Escrituras. Eu acho que esse jovem tinha pouco contato, se é que ele tinha algum contato com a lei do Senhor. Algum, talvez. Por intermédio de profetas? Provavelmente. Mas conhecimento do livro da lei, se bem não. Então, olha que providência de Deus fazer o seu povo, por intermédio do rei, encontrar o livro. Por que eu chamo a atenção disso?
Porque a reforma foi exatamente isso. Antes da reforma propriamente dita, tem um movimento bem conhecido na história chamado de humanismo, que foi que, dentre outras coisas, apelou para a ideia de voltar aos originais, conhecer os filósofos no original, estudar o grego para poder ler Aristóteles, Platão, para poder conhecer as obras, voltar a ler os pais da igreja no original e não através das cópias, ler o texto bíblico no original em grego e hebraico e não através de comentários. Isso tudo fez com que as pessoas redescobrissem o texto. É impressionante ver o crescimento de comentários de texto bíblico a partir da reforma. Por quê? Acharam o livro. Acharam o livro. A providência de Deus fez com que um movimento de literatura, de letras, ajudasse a encontrar o livro. O humanismo foi um movimento universitário de apelo para áreas que a gente chamaria de humanas. Mas olha só, levaram a redescobrir o livro. Então, com a providência de Deus, eles retornaram ao livro sagrado. E eu quero dizer que hoje nós temos experimentado isso em alguma medida. Nós temos que fazer bom uso disso. Mas olha como nós vivenciamos um tempo em que há tanta literatura e tanto nas mídias eletrônicas para a gente aprender. Tanto. Além da nossa igreja local, a gente pode aprender quase qualquer assunto hoje, com bons mestres, através de livros e através de mídia eletrônica. Isso é impressionante, e é providência de Deus, e é cuidado de Deus. Mas a verdade é que mesmo com tudo isso, nem sempre nós somos conhecidos como gente que conhece as Escrituras. Houve tempo que a igreja evangélica no Brasil, ela tinha um preconceito. As pessoas achavam que evangélico era muito bitolado, que lia muita Bíblia. Então, uma das maneiras de xingar os evangélicos é dizer assim, ó, lá vem o Bíblia. Já pensou se te xingassem assim hoje? Lá vem o Bíblia. Eu adoraria ser xingado desse jeito. Aquele que conhece as Escrituras, conhece o Santo Livro. Mas a verdade é que a gente não tem essa fama mais hoje. A despeito de Deus ter levantado tanta coisa e tanto conhecimento teológico disponível através de livros e mídia eletrônica, não é verdade que a gente tem explorado e conhecido o Santo Livro. Mas Deus, com a sua providência, tem trazido isso à tona, tem levantado isso para o nosso conhecimento. Como é que Josias reage diante dessa descoberta? O livro é lido e o verso 11, continuando o texto, fala assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Olha o que ele faz. Quando o livro é lido, ele fica pasmo. Ele tem uma reação realmente avassaladora. É como se o livro viesse atropelá-lo. Então a sua reação é primeiro de tremenda contrição, mas não uma contrição para dizer vou morrer. A frase bonita no versículo 13 é: ide e consultai o Senhor. A primeira coisa que ele faz é: vamos aprender o que Deus tem a nos dizer. E eu quero dizer que o que está acontecendo aqui é uma submissão a esse livro. Quando o livro falou, ele se sentiu falar com Deus. Esse livro foi tão impactante na vida daquele rei jovem que ele precisou se submeter a ele. Lembra, ele é um rei. E quem tem posição tão alta quanto ele, não raramente, pelo contrário, muitas vezes se sente prepotente. Mas esse livro o arrebentou, o destruiu. E o que ele faz? Ele se curva diante do livro. Essa submissão à palavra é parecido com o que a gente vê em Martinho Lutero, quando ele é confrontado das autoridades. Uma das cenas mais bonitas da sua biografia é quando um concílio se reúne na cidade alemã de Worms, chamada Dieta de Worms. E lá, Lutero é convocado para participar, para que ele venha a negar os seus escritos, a retratar os livros escritos. Então, ele é perguntado no primeiro dia se ele está disposto a retratar os livros ou não. Ele sofreria uma consequência se ele não retratasse. E ele pede um dia para ele ponderar e dar uma resposta equilibrada. Eu fico imaginando como foi essa noite, né?
No dia seguinte ele é chamado, então, Lutero, você está disposto a retratar? E lá nós temos uma das palavras mais bonitas que nós temos registro da boca de Martinho Lutero. Ele responde sobre a sua postura, mas a sua resposta começa assim. Olha o que ele diz: a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da Escritura, ou visto que não dão valor à autoridade não provada do Papa e dos concílios, por ser claro que eles muitas vezes erraram e frequentemente se contradisseram, por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas Escrituras, às quais apelei e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura nem permitida a nós. É esta a minha posição. Não posso agir diferentemente. Deus me ajude. Amém. Ele começa essa parte final dizendo: a minha mente está cativa da palavra de Deus. Por que eu não posso retratar? Porque a palavra de Deus me disse assim. Isso é submissão à palavra. É claro que havia um custo enorme em jogo. Lutero sabia que havia uma chance muito real dele morrer. É por isso que o seu príncipe generosamente o sequestra e o coloca por 8 meses no castelo, a inspiração de mais tarde vencer um hino que a gente canta com frequência. Porque Deus é o seu castelo forte, o seu protetor. Mas foi um período de grande aflição que, ao invés de ele titubear, ele disse: minha mente está cativa da palavra de Deus, a não ser que eu seja convencido por ela. É importante a gente lembrar disso. Eu sei que você já ouviu essa história provavelmente, ou já ouviu o ensino que ela traz, mas eu quero que você compreenda como frequentemente nós somos desafiados a não crer que a palavra basta. Frequentemente. A gente confia que se nós fizermos muito pela igreja, aí sim, aí o negócio é para frente. É uma confiança em ativismo. Ou se a gente tiver estratégias, pastor, se tiver uma estratégia, que o negócio vai dar certo. Se a gente aplicar a estratégia tal, lá na congregação, lá na igreja, vai funcionar. A gente confia em estratégias. Tanto é que quando a gente vai para uma conferência que alguém famoso fala, você frequentemente pergunta assim: o que você fez na sua igreja para dar certo? A pergunta não é assim: o que Deus fez na sua igreja? Sempre é assim: o que vocês fizeram? Porque a gente quer imitar, a gente gosta de modelo, a gente quer fazer igual, a gente quer receita do bolo. Se a gente colocar 2 ovos de doação, um copo de farinha de leitura bíblica, grupos pequenos, se a gente fizer assim, o bolo sai certinho. A gente é movido por isso, nós acreditamos nisso. Parece que a palavra não basta. Eu quero dizer que a reforma sempre é uma volta a confiar que a palavra basta. A minha mente está cativa da palavra de Deus. Terceiro ponto do texto de Josias é que a gente percebe arrependimento da parte dele, que gerou reforma. A continuidade do texto, do versículo 14 em diante, diz que os sacerdotes, os homens enviados por Josias, encontram uma profetisa chamada Hulda. A gente não sabe mais nada dela, ela não é mencionada em outro lugar da Escritura, então a gente não tem mais informações. E havia outros profetas de Deus mais conhecidos, tipo Jeremias, ele estava Jeremias, né? Ou Sofonias. Eles poderiam ter sido procurados, mas não são. A gente não sabe por quê, talvez não estivessem na cidade. A verdade é que eles a procuram porque provavelmente ela tem renome, ela tem alguma importância. E quando ela fala com bastante propriedade. Por quê? Ela vai trazer o juízo de Deus sobre homens maus. Ela diz no verso 16: assim diz o Senhor, eis que trarei malha sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Isto é, todas as maldições que você leu vão acontecer. Mas, no versículo 19, olha assim, versículo 18, perdão. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Isto é, porque o seu coração se humilhou perante o Senhor, é que ele não verá o castigo de Deus. Deus foi misericordioso com ele, porque ele se arrependeu. Por que é importante destacar isso?
Porque todas as vezes que Deus anunciou juízo na Bíblia, quase 100% das vezes, tem raríssimos casos diferentes. O juízo de Deus nunca é sem volta. O juízo de Deus, na maioria das vezes, é um juízo condicional. Lembra da história de Jonas? Jonas vai para Nínive, fala, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não é. Por quê? Porque o povo rasgou suas vestes, sumiu. E Deus tira o juízo de sobre aquela cidade. Então, o juízo de Deus frequentemente é condicional e ele não será aplicado se o nosso coração se voltar para o Senhor. Por isso, um dos versos mais conhecidos de Crônicas, você fala assim, nossa, o que eu sei de Crônicas? Você já ouviu assim, se o teu povo, se o meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces e sararei a terra. É uma promessa de Deus. Quando a gente se chega arrependido, Ele é misericordioso. Olha a lição para a gente. Reforma sempre pressupõe arrependimento. As famosas 95 teses de Lutero começam com a primeira tese dizendo assim, ó, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo em dizendo, arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Para Lutero, arrependimento não é uma coisa que você faz uma vez só, no dia da sua conversão. Arrependimento é um estilo de vida. Um estilo de vida. Eu não faço uma vez só. Eu não digo assim, nossa, estando na bobagem, eu vou para a igreja. É um estilo de vida. É uma forma de você mostrar que você está sempre contrito. Quem quer reformar a igreja precisa estar disposto a enxergar as suas rachaduras. Então, a gente só faz reforma quando a gente percebe erro. E é aqui que nós também temos que aprender. Eu vou dar um exemplo para os presbiterianos que aqui estão. Pode ser que a gente tenha, sei que a gente tem gente de outras igrejas, mas quero falar primordialmente para os presbiterianos. Quando Deus traz alguém de outra igreja para cá, porque aqui a palavra é pregada, dá uma vontade de ser assim presunçoso. Graças a Deus, né, pastor? Aqui a palavra, ó, que o negócio é bom. Por isso que os irmãos das igrejas estão vindo. Isso é presunção. Todas as vezes que a gente pensa assim, dá a impressão de que assim, ó, todo mundo tem falha, mas aqui é um pouquinho melhor, né? Pelo menos, né? A gente fica presunçoso, e a verdade é que, mesmo a nossa denominação é repleta de desentendimentos do que é a santa palavra de Deus, é repleta de ignorância com respeito a um monte de coisas da nossa tradição, da boa tradição reformada. Mas é verdade. Então, se nós formos presunçosos, nós não estamos preparados para reformar. Só reforma quem enxerga rachadura. Entendeu? Só reforma quem vê problema. Então, reforma sempre pressupõe arrependimento. E qual foi o resultado? Eu vou terminar com isso, a minha primeira parte. Qual foi o resultado de tudo isso que Josias fez? Quer dizer, o encontrar o livro, se submeter à autoridade do livro e se arrepender dos seus pecados. Qual foi o resultado? No capítulo 23, a gente não vai ler. 3 coisas espetaculares acontecem, muito impactantes. 3. A primeira, liderança e culto são modificadas. Liderança e culto. E por que eu estou impactando? Por que eu estou mostrando isso? Porque Josias, ele mexe nos sacerdotes, pensa bem, ele mexe nos sacerdotes, ele tira quem não serve. Lembra, o sacerdote se orgulhava dele ser da tribo certa, só tinha sacerdote de uma tribo. Então assim, se você nasceu levita, beleza. Se você não nasceu levita, você nunca vai ser sacerdote. Não adianta. Mas Josias mexeu onde? Mexeu em quem tinha direito ao sacerdócio. Não estava pronto, não estava limpo, cai fora. Ele mexe, ele reformula coisas da liderança. Lá no capítulo 23, nos versículos 4, 6, nos versículos 5 e 8, você percebe isso. Fala assim que ele destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos. No versículo 8 fala a mesma coisa. Todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes se incensavam. Então ele mudou a liderança. E a outra coisa é que o culto foi reformulado. Ele faz limpeza na adoração. Ele tira os ídolos, os altos, os utensílios que eram usados para Baal. Está no versículo 4 do capítulo 23, verso 6. Fala que ele tirou o poste ídolo. No verso 7, ele derrubou as casas de prostituição e cultural. Ele arrebentou com muita coisa. Por que eu estou destacando isso? Liderança e culto estão 2 das áreas mais difíceis de mudar. Mais difíceis. Mas para que uma reforma seja completa, necessariamente tem que mexer nos 2 cartões de visita. Porque o que as pessoas de fora veem? Quem está na frente e como você adora o Senhor.
É isso que apresenta como você é. O que eles vão entender da sua confissão de fé, isso vai levar um tempo, entendeu? Para chegar em Westminster vai levar um tempinho. Mas o que eles enxergam de primeira mão? Quem está na frente? E como vocês se portam diante do Senhor. Então, uma igreja que gosta de reforma, mas não teve sua liderança mexida, não teve reforma na liderança, não teve reforma no culto, não é uma igreja que experimentou reforma plenamente. Segunda coisa, houve limpeza das tradições. Lembra que eu falei de tradições? Aqui acontece algo espetacular. Nos versículos 13 e 15, Josias quebra com tradições que são centenárias. Centenárias. Olha o verso 13, capítulo 23. Fala assim: o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão. Na época ele começou a fazer os deuses para suas concubinas, as mulheres estrangeiras. Salomão, isso é 300 anos antes. Mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Você imagina se a gente chegasse nas cidades históricas do Brasil e dissesse assim: ó, tem que queimar. Tem 350 anos. Tem que queimar. A bagunça que ia gerar seria enorme. Porque a gente se apega ao que é antigo. Mas aquilo era mal. E Josias não titubeou. Até que ele chegou numa outra coisa. Ele chegou numa boa tradição, versículo 16. Estava queimando tudo, queimando, tirando. Ele chegou a tirar túmulos. Ele tirou gente de túmulo que era sacerdote de Baal, que era líder de outras religiões. Ele queimou. O bicho estava fazendo uma revolução. Imagina mexer no cemitério, com a avó, com o vô, com o tio, com a tia. O Senhor estava fazendo uma bagunça. Versículo 16, olha o que acontece. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam um dos homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Muitos anos antes, está em 1 Reis 13, veio um homem que a gente não sabe o nome, a Bíblia não diz o nome dele, e ele veio pregar contra a idolatria do Reino do Norte. Josias agora está limpando o Reino do Norte, e ele vem ter um monumento lá. Alguém que falou: ó, vem um homem no futuro que vai destruir toda a idolatria de vocês. Aí Josias se depara com esse monumento. Olha o que ele faz, versículo 18. Josias disse: deixai estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Por quê? Porque era boa tradição. Era um lembrete do homem de Deus que avisou e ninguém ouviu. Olha que interessante. Teve ossos que ele tira, arranca, queima. Teve ídolo que ele destruiu, mas teve coisa que ele deixou. Por quê? Porque a sabedoria de uma reforma é limpar, é distinguir a boa tradição da má tradição. E isso é sabedoria. Por último, e eu termino com isso, o terceiro impacto do descobrir o livro: centralidade na cruz. A partir do versículo 21, a maior Páscoa em séculos é celebrada. Séculos. Uma Páscoa espetacular, que era uma celebração da libertação de Deus. Isso mostra o quê? Mostra que toda reforma precisa centrar-se no resgate do Evangelho. Evangelho não é aquilo que a gente prega só para o nosso amigo descrente, para ele vir para Jesus. Evangelho é que o povo de Deus tem que ouvir sempre. Há um problema nas nossas tradições de chamar culto de evangelização aquele que a gente está pregando para descrente. Mas ele cria um problema, a impressão de que no culto da evangelização você prega o Evangelho. Aí eu me pergunto: e nos outros cultos pregam o quê? Porque a gente está acostumado a pensar que Evangelho é aquilo que a gente ouve no começo. Depois a gente tem que estudar a teologia, pastor. Na Bíblia para esse povo. Primeiro você evangeliza, você fala do Evangelho de Jesus para ele. É como se fosse Evangelho fosse assim, aquela aula introdutória, entendeu? Não é. O Evangelho é o cerne daquilo que Deus tem a nos ensinar. E ele é tão contraintuitivo que a gente facilmente se escapa dele. Facilmente deturpa o Evangelho. É por isso que o Evangelho é uma coisa que precisa ser resgatada de novo, e de novo, de novo. A mensagem da cruz não fica vazia por causa disso, porque ela é o centro de toda a reforma bíblica. E eu quero aqui propor que toda reforma tem que resgatar a centralidade da cruz.
Quando a gente voltar depois do intervalo, a gente vai ver qual é o impacto disso sobre a teologia da reforma, terminando com os 5 solas. Mas antes eu gostaria de orar. Pai, nós ouvimos bastante coisa nessa primeira parte. Pedimos que o Senhor nos ajude a processar aquilo que é importante e relevante, principalmente para a realidade dos meus irmãos aqui em Itajaí. Há pessoas não só da igreja local, mas de outros lugares que vêm de realidades tão desafiadoras. Pedimos que o Senhor incendeie no coração deles o amor por Ti, o desejo de conhecer melhor Tua palavra e a alegria de ver pessoas ao seu redor terem as mesmas descobertas. Senhor, a reforma acontece por obra do Teu Espírito. Nós gostaríamos de vê-la acontecendo de novo. Por isso, abençoa o Teu povo que ouve Tua palavra nesta noite. E aqueles que têm santo desejo de vê-la crescer nessa região do nosso país. Oramos em nome de Cristo. Meus irmãos, nós teremos apenas 5 minutos, tá joia? Você pode levantar-se na sua cabeça, dar uma esticadinha assim, tal, mexe o pescoço, olha para cima, para baixo, faz um exercício. Se você quiser tomar uma água, ir até o banheiro, e nós voltamos para a segunda parte, tá bom? Aí a gente vai começar aqui com um cântico de louvor, e aí depois entramos na segunda parte, tá bom? Então se você quiser dar uma esticadinha aí, se tiver muito frio aqui no meio,